Cadê ela? Ser solteiro não é fácil, não. Cadê ela? Onde ela está? Ai, que bagagem pesada. Ô, gente, toda panela tem sua tampa. Mas a minha tá perdida no fundo do armário, viu? Cadê? Deus deve estar caprichando, porque não é possível. Cadê ela? Cadê? Foi a vida inteira construindo para poder me desbanjar todinho naquele grande dia. Cadê ela, Senhor? Tem muita energia acumulada aqui, papai. Cadê ela? Senhor, cadê ela? Até agora, as que passaram na minha frente, não foi a sua não. Não era a sua não. Cadê ela, papai? Ai, eu ainda tenho que levar essas bagagens. Ai. Ai. Cadê? Pode parar a música, gente. Acabou. Vamos pra nossa casa? Vamos. Mas... Direto pro nosso quarto. Como atores, ótimos pastores. Vamos pegar nossa bagagem, a gente não pode deixar isso pra trás. É mesmo. É mesmo. Tem as bagagens. Tá com mais bagagem que eu. Geralmente os homens vêm com mais bagagem, gente. Difícil. Os homens de hoje em dia. Na verdade, as mulheres sempre vêm com mais bagagens. Algumas cenas não estavam planejadas, gente. Quantos de nós não entramos no nosso casamento cheio de bagagens, cheio de malas pesadas? Quem é casado aqui, levanta a mão. Quem ainda não é casado, noivos aí, levanta a mão. Então os noivos vão prestar bastante atenção hoje, hein? Mas quando a gente se casa, gente, quando a gente encontra o nosso príncipe encantado, quando a gente encontra a nossa princesa, quando finalmente o Senhor diz sim, uma das coisas que acontecem e que são mais desafiadoras é que todos nós viemos para o casamento, para o nosso relacionamento cheios de bagagens. Cheios de bagagens. E as bagagens, elas são aquelas marcas, muitas vezes traumas, né? Algumas familiaridades, coisas que a gente traz lá da casa dos nossos pais, coisas que a gente traz da infância, marcas, traumas, situações difíceis e que moldam quem a gente se tornou hoje, não é verdade? Você que é casado, você sabe disso. Grande parte dos atritos, né,
que um casal tem no início aí de um casamento e no decorrer da sua vida é pautado em problemas que a gente trouxe, né, lá da infância, né, problemas que a gente trouxe da nossa casa, problemas que nós trouxemos, né, da nossa história. Então é por isso que hoje o tema dessa noite é, volta aí rapidinho, Dani, só pra gente saber aqui, ó, abrindo as bagagens do relacionamento. Eu quero falar para você que todos nós, enquanto homem, mulher, casal, todos nós vamos precisar abrir as malas do nosso relacionamento se a gente quiser viver o melhor de Deus para nós. Se nós quisermos viver a plenitude de Deus para nós. E eu quero perguntar para você hoje, o que você está carregando? O que você está trazendo com você? Você viu que cada um entrou aqui de um lado e a gente estava carregando malas, né, bagagens muito, muito, muito pesadas. E essas bagagens, muitas vezes, o pior que pode acontecer é a gente se acostumar com esses pesos, porque muita gente acostuma com os pesos. E anda pesado durante muitos anos, durante muito tempo, sem parar e pensar, por que eu estou carregando essas bagagens até hoje? Por que eu preciso carregar essas bagagens até hoje? Então hoje é a pergunta que a gente vai se fazer, será que eu estou carregando muita bagagem? Por que eu estou carregando essas bagagens ainda? Será que eu preciso seguir carregando esse peso, né? Então a minha pergunta para você, enquanto casal, para você enquanto homem, enquanto mulher é, o que você está carregando? Em Mateus 11, 28 ao 30 diz assim, ó, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha o que Jesus está falando aqui, gente. O fardo de vocês é pesado e às vezes a gente começa a carregar no nosso casamento, no nosso relacionamento, fardos pesados demais. E o Senhor está falando para mim e para você hoje, você não precisa carregar esse fardo. Você não precisa ficar carregando isso a sua vida inteira. Essas discussões, esses atritos, essas complicações que vocês têm, né, que nós às vezes construímos e temos no decorrer da nossa vida a dois. Nós não precisamos, porque o fardo do Senhor é leve, gente. É leve. A partir do momento que nós nos lançamos sobre Ele, as coisas ficam leves, as coisas, né, não ficam custosas demais. E às vezes a gente pensa que o que a gente está precisando é de uma praia, às vezes a gente pensa que a gente está precisando de um descanso, de um sono, de uma noite bem dormida. E quantos aqui não passaram uma noite bem dormida, não tiraram umas férias maravilhosas, e aí quando você volta você não consegue entender, porque o peso está ali, o cansaço volta, né? O peso volta e você fala, gente, mas não tem descanso suficiente para mim. Deixa eu falar uma coisa para mim e para você. Nós só vamos ter descanso verdadeiro quando a gente lançar nossas expectativas no Senhor, quando nós lançarmos os nossos fardos no Senhor. E assim também é no nosso casamento, assim também é no nosso relacionamento. Nós precisamos entender o poder que tem de lançarmos o nosso fardo no Senhor. E, gente, uma coisa importante da gente entender é que não é porque nós acreditamos em Jesus, né, que nós nos rendemos totalmente a Ele. Eu posso, né, amar Jesus, eu posso ter fé em Jesus e ainda assim estar carregando fardos pesados. Isso é uma contradição. Mas se eu não perceber que eu tenho malas pesadas, que eu preciso deixar essas malas aos pés da cruz, que eu preciso me desfazer desse peso, que eu não preciso caminhar com esse peso mais, eu vou caminhar por anos e anos e anos, né, com aquele peso, com aquela situação que vai prejudicar o meu relacionamento, que vai prejudicar às vezes a vida dos meus próprios filhos, mas você não precisa viver assim, eu não preciso viver assim. Nós podemos entender hoje aquilo que Deus espera de nós, amém? Que é lançar o nosso fardo sobre Ele, né? Agora mais cedo, acho que foi o pastor Lucas, né, que perguntou quem que foi para os legendários aí. Os legendários carregaram aquela mochila é pesada, né, gente? Muito pesada. Talvez transforma num dos... Isso, a dos senderistas é uma mochila pesada, os legendários é um pouquinho mais leve. Mas a mochila daqueles que fizeram o programa ali pela primeira vez, né? Possivelmente, se você ficasse talvez mais 4, 5 dias, misericórdia, hein, gente? Carregando aquela mochila ali, vai chegar um momento que talvez você nem ia sentir mais aquele peso. Porque a gente acostuma com tudo, gente, até com aquilo que a gente não precisa acostumar. Até com as coisas que a gente não pode acostumar, a gente acostuma.
E muitos casais se acostumam com pesos que não deveriam se acostumar. Muita gente carrega um fardo pesado, costumes errados, que culminam, né, em problemas no relacionamento, sem precisar, né, segurar aquele peso todo. E aí a minha pergunta para você, deixa eu abrir aqui, ó, uma mochila aqui com alguns fardos aqui, para você poder, me ajuda aqui. Vamos lá. Será que você, talvez, está carregando fardo de agressões passadas, né? Coisas que você trouxe lá de trás, que te feriram? Será que você está carregando, talvez, né, passividade no seu relacionamento? Talvez você não se levantou e não falou, poxa, deixa eu lançar esse fardo fora, deixa eu fazer alguma coisa sobre isso. Talvez você tenha muitos anos de casado já, de relacionamento, e você está empurrando a poeira para baixo do tapete, falando, depois eu resolvo, uma hora eu resolvo, não vou mexer com esse cacho de marimbondo não, que esse negócio vai feder, vai dar problema. Né? Pode ser que esse fardo você está carregando da passividade. Talvez você está carregando o fardo da insensibilidade. Né? Talvez você foi tão marcado na sua vida que às vezes você não consegue ser sensível à necessidade do seu cônjuge, né? Daquela pessoa que você está relacionando, e aí você carrega também esse fardo pesado, que é um fardo na sua vida e um fardo também na vida do outro. Talvez você carregue, né, muitos traumas, que é mais um fardo também que a gente carrega. Talvez hoje você olhe para trás e fale, eu já carreguei fardos, mas eu fui curada por Jesus. Eu acredito que eu deixei isso nos pés da cruz, eu não tenho mais isso. Mas pode ser que entre nós aqui tenham pessoas ainda carregando esse tipo de fardo, que é muito pesado. Talvez você carregue o fardo do perfeccionismo. Deus não nos criou para ser perfeitos. Deus nos criou para estar sempre crescendo e buscando ser parecidos com Jesus. Mas quantos relacionamentos, né, estão carregando o fardo do perfeccionismo, por parte do marido ou por parte da esposa, e isso tem tornado os relacionamentos pesados, e isso tem tornado os relacionamentos custosos, relacionamentos difíceis, dentre outros fardos aqui, né, que a gente poderia dizer. Mas o pior de tudo isso é que, assim como nós fizemos aqui, a gente vai trazendo as nossas marcas e a gente joga tudo para dentro do casamento. E depois a gente tem que se virar com o que acontece nas cenas dos próximos capítulos. E quem já passou por esse filme sabe que não é fácil não, não é, gente? E eu estou falando para você que é casado, mas para você também que ainda não é casado. E que você pode talvez aprender isso agora, né? Para não levar pesos, né, e marcas tão grandes para dentro do seu relacionamento. Sabe, queridos, não espere que o romance e o amor vão remover automaticamente as bagagens. Eu acho impressionante o nível de fé que um solteiro prestes a casar tem. Gente, é muita fé. Fezes. Ele tem certeza, que aquele solteiro homem, seu noivo, que a vida inteira não se organizou nas finanças, endividado, que ele vai colocar a aliança no dedo e tudo vai ficar para trás, a partir de agora ele é perfeito, maravilhoso. Fora que, né? só falar uma coisa. Boa noite, gente. Estou na posição confortável aqui agora. Vocês sabem que a gente, que é pastor, é engraçado, né? Perguntaram para um filho de pastor, um menino de 9 anos. Seu pai é pastor? É. Aí a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? Seu pai é só pastor? Aí o menino respondeu, meu pai é só pastor. Aí o cara falou assim, e o que ele faz além de pregar? O que ele faz lá na igreja além de pregar? Aí o menininho olhou pro cara e falou assim, tio, ele faz tudo o que você imaginar. Tipo hoje, a gente virou ator. Entenderam, gente? Não, tudo bem. Mas, um pouquinho de tudo, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte, o ano retrasado, uma jovem da igreja, não sei se está aqui, tomara que não. Mas se ela tiver, fica tranquila, porque eu nunca vou falar seu nome. Mas a jovem da igreja me encontrou feliz da vida, porque o namorado, o noivo dela, estava arrumando emprego, e agora eles iam poder casar, né? E ela falou, a gente ganha, agora a gente não ganha só um salário mínimo meu, ganha 2, um dele e um meu. Então a gente já pode casar, porque a gente tem o dinheiro para tudo. E eu fiquei assim, amém, Senhor. Tá vendo? É muita fé, velho.
Eles têm fé, E é né? fé que Por isso que tudo... tem, rapidinho, por isso tem que ter o curso de noivos, gente. Por isso que tem que ter o curso de noivos. Porque o curso de noivos traz uma realidade sobre, por exemplo, relacionamento com sogros, que não é fácil, em muitos casos, né? Tem uma lição inteira sobre administração financeira, e tem que ser dada com maestria, e tem que ser recebida com muita ensinabilidade, né? Com muito coração ensinável. Desculpa, pastora Dani. Então, gente, quando a gente ainda é solteiro, a gente tem muita fé que a gente vai casar e que essa aliança vai fazer tanto milagre na nossa vida, né? E na vida do nosso pretendente ali. Mas eu tenho uma péssima notícia para te dar. No casamento as coisas boas são acentuadas, gente, mas as difíceis elas são acentuadas também. Então, a hora de observar essas bagagens, a hora de observar o que o nosso pretendente ali está carregando, é na hora ali que você ainda não casou. Você, né, às vezes está com uma aliança aqui na outra mão, você abriu seus olhos, você entendeu até onde eu vou, o que eu tolero aqui, o que eu suporto, porque pode ter certeza, os sinais estão aí para a gente ver, mas a paixão, às vezes o amor é tão grande, né, que a mulher ou o homem fecha os olhos ali e é guiado pelo sentimento. Mas eu tenho uma coisa para falar para você: sentimentos não são fatos. Sentimentos não são fatos, gente. E quando a gente entra para dentro de casa, né, e vai viver o dia a dia, a rotina, aí que o problema vem. Então a hora da gente perceber essas bagagens é justamente ainda quando você ainda não casou, né? Porque depois pressupõe-se que você já sabe o que aquela pessoa está carregando, que você vai suportar juntamente com ela e ajudá-la a carregar aquelas bagagens, né? Mas é interessante que o sentimento, ela pode ser a ignição no relacionamento, mas os sentimentos não vão manter o relacionamento para sempre, né? Então ele pode acender aquela chama da paixão, do amor, mas não é aquilo que vai manter o casamento saudável por toda a sua extensão, não é isso. Então, a hora da gente entender o que nós estamos carregando, principal, a melhor hora, é quando a gente ainda não casou. Mas depois que a gente já se casou, ainda, se a gente não viu essas bagagens antes, nós precisamos tomar uma atitude de entender a bagagem que cada um está caminhando e tomar uma decisão. Eu vou abrir essas bagagens, eu vou, né, entender o que está acontecendo ali com o meu cônjuge, eu vou entender o que está acontecendo comigo, e eu não vou deixar marcas perdurarem por tantos anos, né, estragando um relacionamento que poderia ser maravilhoso na presença de Deus, porque eu estou postergando olhar para essas bagagens e entender que eu preciso eliminá-las da minha vida, né, um peso desnecessário. Então, às vezes nós, queridos, presumimos que o silêncio não é tão grave assim dentro do casamento. Ah, não é tão grave eu ficar quieto. Ah, não, tem um atrito aqui, cada um para o seu lado, né? Eu não vou mexer com caixa de marimbondo, não, é melhor deixar para lá, eu vou ficar quieto na minha, daqui 2 dias eu finjo que nada aconteceu e o problema vai ser eliminado. Gente, nada some por a gente ignorar aquilo, né? Se a gente quer que algo seja tratado, nós precisamos abrir aquilo ali, entender o que está acontecendo, né? E tratá-lo à luz da palavra de Deus, com a ajuda de Jesus, com a ajuda de pessoas que vão nos caminhar conosco. Nós não podemos presumir que passar por cima de algumas coisas importantes e deixar para lá não vão dar em nada. Até que isso tudo, né, que a gente vai presumindo, não tem problema, isso não tem nada a ver, aquilo tudo pode se tornar uma grande erupção dentro do casamento, e é de fato o que acontece. Às vezes a pessoa pensa assim, foi sem querer, estava tudo ótimo, de repente deu um problema. Gente, nós que aconselhamos, né, casais, e lidamos, né, com muitas pessoas, já aconselhamos muitos casos, a gente percebe que nada é sem querer, nada vem do nada. Já tinham sinais lá atrás, já tinham coisas não trabalhadas lá atrás, que foram postergadas e culminou num terremoto de uma hora para outra. Mas de fato aquilo ali não foi gerado de uma hora para outra, né? Aquilo já começou antes. Então, gente, quando nós escondemos nas nossas bagagens, no nosso coração, por muito tempo, algo pequeno que acontece pode levar o nosso relacionamento a um terremoto, a uma erupção. Talvez o seu casamento esteja uma bagunça hoje. Talvez o seu relacionamento não esteja do jeito que você desejaria que estivesse. Mas hoje o Senhor nos dá uma oportunidade. E a palavra dele para cada um de nós hoje é: vamos abrir essas bagagens. Vamos entender o que nós estamos carregando que a gente não precisa carregar. Vamos tratar o que precisa ser tratado, né?
Vamos deixar esse peso desnecessário, porque quando a gente carrega um peso muito grande, a gente poderia estar correndo, mas a gente está engatinhando, a gente está andando devagar, porque nós estamos carregando coisas que a gente não deveria, que Deus nunca pediu para a gente carregar, e nós estamos carregando. Então, ou seu relacionamento talvez hoje esteja uma bagunça, ou você teme que alguma área não tratada, né, pode gerar um terremoto lá na frente. Essa palavra é para todos nós, para que a gente possa olhar para as nossas bagagens. E eu deixo essa pergunta aqui com essa minha primeira parte. O que você está carregando hoje? O que você está carregando no seu relacionamento? Quais são as bagagens que você precisa deixar hoje? Qual a bagagem você precisa encarar hoje? Amém? Então eu deixo aqui essa pergunta, nós vamos seguir aqui, Mateus vai vir aqui agora, mas que você... Esse aqui mesmo? Amém. Amém. Meu amor, essa é a nossa semana, hein? Não tem o dia dos casados, né, gente? Que dia que é dia dos casados? 12 de junho. Se você não agendou a sua saidinha, ou a sua comidinha em casa mesmo, né? Jantar em casa. Não, jantar em casa. Pastor Lucas deu uma olhada para mim, já me exortando aqui. Então, se você não acertou, se você não acertou ainda a sua saidinha, ou o seu jantarzinho em casa, agenda, viu, gente? Agora, casado não precisa ser dia 12, não, pode ser dia 11, dia 13, a gente diverte do mesmo jeito. Mas não pode passar muito tempo não, viu? Vamos deixar para o final do mês. Não, gente, deixa não, tá? Amém? Vai rolar um jantar lá? Sim ou não? Então tá, espera-se. E é lógico, se a sua esposa é quem mais cozinha, você tem que perguntar para ela se ela quer cozinhar. Porque se ela não quiser, é melhor você cozinhar ou você pagar um jantar para ela, tá? Tudo bem, gente? Ixi, tá fraco. Muito bem, muito bem. Bom, nós estamos falando das bagagens, né? Eu quero falar um pouquinho, continuar o que a Dani está falando. Ela estava falando sobre a importância da gente abrir as bagagens, certo? Abrimos as bagagens para trazer o que precisa ser resolvido. Porque todos nós viemos com as nossas bagagens para o casamento. Está claro isso? Agora, nós precisamos, como a gente viu aqui, dar nome às bagagens. A gente precisa, para ter uma vida transformada por Jesus, a gente precisa dar nome às bagagens. Como que isso acontece na prática? A gente precisa colocar para fora esses problemas, colocar na mesa, ter conversas difíceis. Isso é ruim. A maioria de nós não gosta de conversas difíceis, principalmente quem tem mulher brava. Quem tem mulher brava aí, levanta, não levanta a mão, não levanta a mão. Tinha um professor meu que brincava, ele falava assim: mulher brava é redundância, né? Mulher já é brava, mas existem algumas que não são, mas principalmente quem tem mulher brava, que já chega na mesa dando uma voadora no peito, né, meu amor? Vamos ter uma conversa. Quando a gente tem aquelas conversas, gente, pelo menos tem que ter uma comida que eu gosto, porque se tiver uma conversa difícil, ainda comendo peixe, aí o trem azeda dentro de mim. Mas as conversas difíceis é um exemplo, onde a gente coloca as bagagens que a gente precisa resolver para fora. Lá na nossa casa é engraçado, eu vou falar isso, quem já foi lá em casa vai lembrar disso, porque eu dou tanto destaque nisso, porque eu tenho tanta vergonha disso. Mas lá em casa tem 3 banheiros, e um banheiro, né, graças a Deus, o da nossa suíte, por exemplo, não tem esse problema, né, meu amor? Mas tem o banheiro, justamente o banheiro que a gente leva os convidados, né, que a gente leva as pessoas que estão lá nos visitando, estão comendo, é o banheiro social, obrigado. Principalmente o banheiro social, aliás, lá em casa não tem banheiro, tem toalete.
Aí, o toalete social, o cara volta do legendário falando toalete. O banheiro. Pronto, macho, raiz. Toalete é estranho. Mas brincadeira. Mas o banheiro social lá de casa, gente, tem um cheiro ruim. E eu já fiz tudo que você imaginar que é banheiro. Eu já troquei o ralo. Eu já limpei o ralo com água sanitária. A senhora que faz faxina lá em casa, ela já fez, até benzeu lá com os benzimentos dela lá, mistura de vinagre com não sei o que, ela faz tipo uma, é tipo assim, né, uma aí ela mete aquele trem lá e não adianta. Gente, o trem continua fedendo. E aí eu começo a ficar constrangido. Por quê? Porque eu acho que todo mundo que vai lá em casa, se eu não falar, acha que a gente está com dor de barriga sempre. Ou senão a pessoa acha que essa casa nunca dá descarga, ou nunca lava o banheiro. Então eu sempre falo assim, olha gente, nós estamos com um probleminha ali no banheiro, é um cheiro ruim que sai e tal, e você nos desculpa. Aí a pessoa vai e vê que o banheiro está limpinho, porque o banheiro, né, normalmente, raramente não vai estar, mas normalmente está bem limpinho mesmo. Então a gente faz de tudo. E quando chega visita lá, eu lembro, eu corro lá na onde ficam os produtos de limpeza, lá em casa, e eu pego aquele trem, como é que chama? Aquele trem roxo? Desinfetante. Eu pego o desinfetante, batutinha. Eu levo batuta lá, e eu gasto 1 litro de batuta, pelo menos para disfarçar. Aí sabe o que acontece? Sai um cheiro misturado, sabe aquele cheiro de CC com perfume? Sai um cheiro misturado de esgoto com desinfetante, parece que piora, cara. Aí eu mudei, comprei um que chama Casa Flor, falaram que era um milagre, R$30, fui lá, comprei, joguei 1 litro do Casa Flor, aí o cheiro melhorou? Nada, o cheiro é um podridão, gente, nada melhora, nada melhora. O dia que você for lá em casa, bom que você já sabe, nunca julgue, tá? Para não ser julgado. Mas, enfim, deixa eu explicar o que eu quero dizer. A gente foi descobrir o problema. E o problema, a gente descobriu como? Um dia, no grupo do condomínio, esse dia eu até falei em línguas, de tanta alegria. Porque eu tive certeza do problema. Alegria e tristeza, né? Mas, aí começou no grupo do condomínio. Quem mora do lado, é que lá são 2 por andar. Quem mora do lado 2? Aí todo mundo, eu. Tá, quem mora do lado 2 está sentindo um cheiro que parece que não resolve no banheiro social? Aí um falou sim, o outro sim, aí um lá só falou que não, mas todos que falaram sim, esse cheiro é eterno, ele é desde o dia que eu cheguei, esse cheiro é horrível, esse cheiro me constrange, eu limpo o banheiro, não sai. Aí eu falei, graças a Deus o problema não é só meu. Mas conversa vai, conversa vem, sabe o que acontece? O problema está na estrutura do prédio, porque a construtora, talvez para economizar algum dinheiro, a gente julga assim, mas a construtora, em vez de fazer o esgoto lá embaixo, com a inclinação mínima da construção, fez o esgoto reto. Entenderam? Então o esgoto cai e não sai. Ele cai e fica. E aí o vaporzinho dele fica subindo e alegrando as casas. Mas o problema está onde? Na estrutura, na fundação. Na raiz, o que mais? Fundação, raiz, tá, o negócio não é ali, está tudo limpinho por fora, na superfície está tudo bonitinho, olha que mala bonita, mas eu posso tirar daqui uma cueca rasgada, quase, hein? Assustou, hein? Não, já fui livre desse mal, só no início do casamento mesmo, não tinha dinheiro nem para cueca, mas, sabe o que acontece? Às vezes é assim na nossa vida. As bagagens têm a ver com a nossa estrutura familiar, com a nossa cultura de história de vida, com as dores do nosso passado. Às vezes nós estamos administrando o nosso lar pautado num paradigma. Tem uma pastora, não posso falar o nome, mas tem uma pastora conhecida que fala muito bem, e ela é muito conhecida. E um amigo meu que conhece ela, que é amigo dela, estava me contando que ela despontou, não é verdade, não é fofoca, mas é porque eu não sei se... Fofoca pública. Eu não sei se posso contar, mas é uma coisa boa. Aí um amigo meu que conhece essa mulher, é famosa, uma pregadora top. Aí ele estava falando que ela só se tornou quem ela é depois que ela rompeu com uma estrutura do seu passado. Por quê? Eram 2 ou 3 irmãs. É uma história mais ou menos assim, tá? Se eu errar um detalhe.
Aí o que aconteceu? A mãe tinha uma irmã que era muito atiradinha no temperamento, era mais sanguínea e tal. Aí a mãe falava para todo mundo, desde 1 ano de idade, ó, essa daqui é super soltinha. Aquelas duas ali são capial, são tímidas. E ela cresceu ouvindo desde 1 ano, 2, 3, 4, 5 de idade, que ela era tímida da casa. Que ela era tímida da casa. E ela era tímida da casa. Então na cabeça dela, ela aceitou que ela era tímida da casa. E tudo, o extraordinário de Deus para a vida dela, tudo que ela queria, estava amarrado numa bagagem que ela trouxe da casa dela, onde ela ouviu que ela era tímida. O dia que ela resolveu essa bagagem, no seu coração, dentro do seu lar, ela se tornou uma das maiores pregadoras, uma grande pregadora do Evangelho. E ela não é nada tímida, nem nas mesas, nem para pregar, nem em lugar nenhum. Era só alguém que tinha falado isso para ela. Quantos estão entendendo? E eu conheço tantas histórias de escassez. A pessoa cresce ouvindo o tempo inteiro dos seus pais. E é uma situação, é cultura, e não é culpa dos nossos pais. Mas cresce ouvindo assim, seu pai não tem dinheiro, nós não temos dinheiro para isso. Isso é para rico. Tem o carro de rico, tem o carro de pobre, tem a casa de rico, a casa de pobre, nós somos pobres. E a criança cresce, e ela leva essa bagagem para o casamento. E aí chega dentro do casamento, ela sem perceber, ela põe limites para as coisas. Olha, esse carro a gente não pode ter, porque esse carro é de rico, mas tem um recurso para ter. Olha, essa casa a gente não pode mudar, porque é casa de rico. Essa viagem a gente não pode fazer. E isso vai o quê? Matando os sonhos do lar. Vai limitando o lar. Então, sabe, Deus deseja transformar a gente nisso quando a gente faz o quê? Dar nome às bagagens, não esconder as bagagens que precisam ser resolvidas. E como eu estava dizendo antes, às vezes, a gente quer colocar um band-aid numa coisa que necessita de uma cirurgia. A gente precisa colocar para fora, não tem o que fazer. Se tem que ter uma cirurgia, vamos deixar ter uma cirurgia, porque depois da cirurgia, o nosso lar se torna o lar mais feliz da terra. A gente abre o céu sobre o nosso lar, tá? Então, quantas famílias, casais, por se apegarem a essas bagagens, estão paralisados. E eu quero dizer para você com convicção de fé, que Deus te chamou para avançar. Esse negócio de ficar paralisada, não, a sua família pode avançar. Sua família pode avançar nos relacionamentos, na hospitalidade, no amor a outras pessoas, no crescimento espiritual, na prosperidade. A sua família pode avançar, tá? E um casamento saudável, ele é isso, ele é um celeiro de bênção. Por quê? Porque quando você deixa essas bagagens para trás, você está potencializando a sua família para frente. Um casamento saudável vai construir um futuro brilhante, vai potencializar para avançar. Então, sabe, às vezes são essas bagagens do passado, essas bagagens que a gente leva, que estão nos impedindo de voar, tá? Então a gente não pode se apegar a essas bagagens, né? Tipo, eu falei muitas coisas aqui, mas tipo, meus avós eram assim, meus pais faziam assim, e eu preciso fazer assim, né? Então, ontem eu estava conversando com uma pessoa no jantar dos legendários, que você que vai ser legendário no futuro, também vai receber um jantar na segunda-feira depois. É o jantar de formatura e foi maravilhoso. Todos que servem e todos que foram, recebem esse jantar. Foi bom, não foi, Rafael? Comeu bem lá? Mas sabe, eu estava nesse jantar conversando com uma pessoa e ela estava falando verdadeiramente assim. Ela falou, olha, lá no legendário, Deus me quebrou numa área que eu sempre achei que aquilo era o perfeito, o certo, e que não existia outro mundo. Sem perceber, a minha casa me colocou dentro de uma bolha, e eu levei essa bolha para o meu casamento, eu levei essa bolha para meus filhos, e meus filhos estão estourando essa bolha há 2 anos, e agora no legendário eu estourei essa bolha, porque eu nasci achando que eu tinha que ser assim até morrer. Então é uma bolha que às vezes a gente carrega, uma bolha de paradigma, cultura impregnada, caráter que não avança, que precisa ser reformado, reconstruído. Talvez uma parte do nosso caráter foi construído sobre uma dor, ou sobre uma história que tudo deu errado. Então, se você tem uma área da sua vida que está tudo dando errado, não construa o seu futuro sobre ela. Porque todos nós temos uma área da nossa vida que parece que tudo deu errado. Tem ou não tem?
Mas sabe, é difícil isso. Às vezes tem uma área lá que parece, puxa, tá, mas sabe qual é o problema? É construir sua história sobre ela. Não, essa história pode ser passada daqui a um tempo, amém? Então eu creio que isso é uma bênção de Deus. Agora só falar uma coisa para você, olha que interessante, a história do rei Saul é muito forte. 1 Samuel 10, 21, 24, 1 Samuel 10, 21, 24, 21 a 24, olha que interessante. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, clã por clã. O clã de Matre foi escolhido, finalmente foi escolhido quem? 1 Samuel 10, 21, foi escolhido quem? Está aí? Quem foi escolhido? Saul, diga, Saul. Saul foi escolhido por Deus, gente. Deus escolheu Saul para quê? Para que Deus escolheu Saul, gente? Para ser um rei. Deus escolheu Saul para uma posição de liderança, de responsabilidade, uma posição de autoridade. Agora olha só o que aconteceu. Quando Deus escolhe Saul, e isso aconteceu com outros caras da Bíblia também. Quando Deus escolhe Gideão, Deus chega e escolhe, ele fala assim, as pernas dele ficam bamba, ele começa a querer desmaiar, e ele fala assim, mas eu sou o menor, da menor tribo, da menor família, da menor tribo de Israel, não pode ser eu. E Deus falou, é você, seja forte, corajoso, eu escolhi você. Agora aqui Deus está escolhendo Saul. Aí olha o que aconteceu no versículo seguinte aí, é o 21, né? Não, está certo. Quando porém o procuraram, ele não foi encontrado. Deus escolhe o cara, ele sumiu. Sabe onde ele estava? Escondido. Tem muitas pessoas que Deus já escolheu para coisas maiores, mas ainda estão escondidas. Calma que vai piorar. Escondida onde? Tem água aqui, hoje eu estou precisando demais de água. Fiquei rouco, gente, de tanto frio naquela montanha. Só frio. Vamos lá. Olha o que aconteceu no 22. Consultaram o Senhor. O cara escolhido por Deus, a gente não acha ele. Está escondido. Vamos orar a Deus. Ou Deus mostra onde esse cara está, ou nós temos que escolher outro. Porque o povo está esperando aqui saber quem são os reis dessa terra. As pessoas estão esperando você. A Bíblia diz que a natureza aguarda com muita expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Tem gente que tem expectativa do destaque do seu casamento, da sua casa. Agora olha só, então consultaram o Senhor, ele já chegou, cadê ele? E agora Deus responde, olha como que Deus responde. Deus sabe onde a gente está, Deus conhece as nossas bagagens. Ele está escondido atrás das bagagens. Está aí ou não? Essa versão é diferente. Ele está escondido no meio da bagagem. Saul. Então correram, tiraram ele de lá, porque Deus revelou onde ele estava. E ele fica de pé no meio do povo. Só que Saul tinha mais ou menos 2 metros de altura. E a estatura média da época era 1,78. Saul está 2 metros no meio de uns caras de 1,78. O que acontece? Cabeção, aquele cara que todo mundo vê. Cabeção no bom sentido, assim, o cabeça para fora lá, ó. Aí o que o povo faz? O povo viu ele. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos batiam nos seus ombros. E Samuel lhe disse, vocês estão vendo o homem que Deus escolheu? Agora vocês estão enxergando? Sabe o que acontece? Deus quer levantar a sua casa, seu lar, sua família. Deus quer levantar você, meu irmão, meu amigo aqui nessa noite. Deus quer levantar você, casal. Deus quer levantar vocês para serem uma luz poderosa, para que as pessoas vejam. Olha só, Deus está esperando o cara ser visto. Agora ele é visto. Aí vem o Samuel e fala, agora vocês podem ver o homem que Deus escolheu? Porque antes vocês não podiam, porque ele estava escondido atrás das bagagens. E ele diz assim, não há ninguém como ele entre o povo.
Ou seja, enquanto ele estava se escondendo entre as pessoas, e ele viu que não dava para se esconder porque ele era alto, então ele começou a esconder atrás das bagagens. Enquanto às vezes tem pessoas se escondendo atrás das bagagens e avacalhando certas coisas que Deus quer fazer na sua casa, e atrasando isso, e retardando isso, ou paralisando o projeto de Deus para as coisas maiores. Enquanto isso, olha que Deus falava, olha a visão de Deus: não há ninguém como Ele entre o meu povo, entre o povo, Ele é o escolhido. Talvez Deus está dizendo para você nessa noite: não há ninguém como você aos meus olhos. Aos meus olhos você é um maridão, você é um paizão, você é uma mulher de Deus, você é uma esposa maravilhosa, uma mãe maravilhosa. Aos meus olhos você é um homem forte, você é próspero. Aos meus olhos você é desculpa, aos meus olhos você é um homem segundo o meu coração. Amém? Mas sabe qual é o segredo? Não podemos nos esconder atrás das bagagens. Tem muita gente, é uma palavra muito forte para a sua semana na mesa com a sua esposa, homem. Mulher, pega o seu marido, traz para a mesa, conversa com ele. A gente estava pensando em pregar uma palavra mais comediada, mas depois a gente conversou e essa palavra queimou no nosso coração. Porque ela vai gerar uma transformação poderosa para os próximos anos da sua história. Mas você tem que colocar na mesa. O que é isso, pastor? Dá nome às bagagens. Coloca na mesa essa semana. Se o seu marido veio do legendário, mais ainda, ele está preparado, porque ele está preparado. Ele está preparado. Falei ali para a noiva do Caio, falei, fala tudo. Pega ele essa semana. Aí ela ficou toda feliz, falou, já sei o que eu vou falar. E ela me falou ali, não vou falar aqui não. Mas talvez você está escondido, numa bagagem, atrás de uma bagagem, e você precisa lançar essa bagagem na cruz de Cristo. Você está escondido atrás de uma falsa vergonha, de uma falsa timidez, de uma falsa pobreza, de um medo falso. Quando eu digo falso, é porque ele é verdadeiro para você, mas para Deus não é. Você está escondido atrás de uma dor, de uma decepção, de uma amargura. Quantos casamentos estão paralisados porque tem uma falta de perdão, porque tem uma amargura de um com o outro? Ou mesmo que seja numa área específica, eu passei por cima disso, isso eu já desisti dele. Eu já desisti dela nessa área. Foram 3 anos de conversa, não desista. Porque quanto mais você conseguir dar nome às bagagens e não se esconder atrás delas, mais Deus vai trazer transformação. Talvez escondido atrás de desconfiança, atrás de um ciúme doentio, atrás de orgulho, talvez escondido atrás de uma situação que você ancora uma derrota, do tipo, a situação financeira está difícil porque o país não tem dinheiro, a culpa é do Lula. Tudo bem, um pouquinho, mas assim, entende? Era do Bolsonaro, agora é do Lula, entende? Nunca é nossa, nunca é minha, não sou eu, sempre é o outro. Então assim, às vezes a bagagem é a má administração financeira, ou a avareza, ou infidelidade a Deus, que está impedindo as bênçãos de Deus na sua casa, gente. Mas não pode se esconder, põe na mesa, faz um plano, conversa, pega o seu marido, sua esposa essa semana. Por quê? Porque Deus escolheu vocês, já levantou vocês, já elogiou vocês. Olha, não tem homem como esses que estão nesse auditório, não tem mulheres como essas que estão nesse auditório. Eu quero que todo mundo veja, Deus não quer você atrás das bagagens, Deus quer você acima dos ombros, acima das cabeças, com as pessoas no seu ombro, entende? Sai daí, Saul, vacilão. Deus te chamou para fora das bagagens, amém? Deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui. Por favor, fala, meu amor. Que algumas vezes, gente, é seguro e confortável a gente manter as bagagens fechadas também, né? Porque a gente pensa assim, se eu abrir essa bagagem, eu vou gerar muito transtorno. Se eu abrir essa bagagem, eu vou me expor. O que as pessoas vão pensar de mim se eu abrir essa bagagem aqui, se eu expor algo, né, do meu relacionamento para alguém?
Essa semana mesmo, a gente estava, né, conversando e tratando uma situação dessa, né, que às vezes a pessoa pensa assim, poxa, se eu expor, as pessoas vão me diminuir, porque eu fui transparente o suficiente para mostrar uma vulnerabilidade ali do meu relacionamento, né? Se eu contar a realidade sobre a situação dos meus filhos, né? O que as pessoas vão pensar? Ao invés de ser promovida, eu vou ser demitido, né? Por conta de uma situação dessa. Mas eu queria falar uma coisa assim, para todos aqui, sabe? Para todas as famílias aqui, que às vezes um passo para trás é 10 para frente, sabe? Quando a gente resolve se abrir diante de Deus. Porque nós já cansamos de ver pessoas sendo transparentes, abrindo as bagagens e gerando um transtorno, gente, que vocês não imaginam o tamanho, né? Mas, passados meses, passados anos, a gente percebe essas famílias florescendo, essas famílias sendo abençoadas. Por quê? Porque elas pararam num determinado momento, porque elas falaram, não, nós vamos ajustar esse ponto aqui, né? Nós vamos expor, nós vamos buscar a ajuda de alguém que pode nos ajudar, não importa o que vai custar o preço disso aqui. E de repente você vê, né, o Senhor fazendo uma grande obra na vida dessa família, desse marido, dessa esposa. E aí lá na frente o Senhor te honra, e aquilo que foi a sua dor se transforma num remédio para curar muitas famílias, sabe? Então eu quero dizer isso, sabe, para cada um de nós aqui, abrir a bagagem, às vezes vai gerar um transtorno, gente, grande. E infelizmente tem pessoas assim, querendo esconder atrás da reputação, né? Querendo esconder atrás de uma figura, assim, mas isso, gente, isso tem hora para terminar, isso tem tempo para acabar, né? A Bíblia fala que não tem nada oculto que não venha a ser revelado. E assim, eu creio que quando a gente está no Senhor, o desejo dele é trazer as coisas à tona, não para que a gente seja envergonhado, né? Mas para que o Senhor possa tratar aquilo ali, para que o Senhor possa agir naquilo ali, e para que a gente seja verdadeiramente curado. Então, às vezes, né, o Mateus, contar uma história que o Mateus estava tossindo, né? Estava tossindo esses dias, estava lá no legendário, me ligou um dia, falei, gente, essa tosse está estranha. E ele sem voz, e aí ele foi ontem no churrasco, está tudo de boa. E aí ele chegou em casa, já era tarde, ele falou assim, Dani, eu estou achando que eu vou no hospital ver essa tosse aqui, né? Aí eu olhei assim, eu falei, acho que o Mateus não está com nada, gente, ele não está com febre, ele não está passando, não tem nada, né, externa, além da tosse, né, que vocês estão vendo. Eu odeio o hospital, se eu falar que eu tenho que ir no hospital é porque eu tenho algum... E aí ele resolveu ir no hospital, gente, contando uma coisa fresquinha aqui para vocês. E ele foi no hospital, chegou 4 horas da manhã em casa, essa madrugada. E aí quando ele foi lá, o médico examinou ele, falou, mas você está numa chiadeira, tem alguma coisa estranha. Foi, fez um raio-x, né, e tudo. Bom, ele saiu de lá tomando um antibiótico, com bombinha, né, porque infelizmente deu uns probleminha ali nos brônquios, mas já está resolvendo em nome de Jesus, viu, gente? Bronquiopneumonia. Bronquiopneumonia. Não é pneumonia no pulmão, é só no brônquio. Né? Então, seu pastor que está aqui falando com você está com uma leve pneumonia nos brônquios, mas está tudo bem. Mas aí, gente... Mas já tomei 2 antibióticos. Já estou melhorando. Acordou tranquilo, gente? Não tinha as bombinhas, nada. Eu que fui lá, li aquela receita, falei, gente, está acontecendo, cadê? Ah, não, estou tomando antibiótico, tá bom. Fui lá na farmácia, comprei a tal da bombinha. Mas o que eu estou querendo dizer? Ele foi, né, ele se expôs a alguém que poderia ajudá-lo. E hoje de manhã a gente conversou, meu Deus, se você não tivesse ido no médico ontem, o que poderia ter acontecido daqui 3, 4 dias, 5, uma semana, né, que talvez ia ter uma bactéria porque ele disse assim, ó, né? esse negócio está em evolução. E você tem que tomar um antibiótico agora para você não precisar ficar internado futuramente. Se você esperar mais 2 dias, tem que te internar. Aí, o que a Dani está falando é isso. Na nossa vida, às vezes a gente tem que dar o nome das bagagens e não se esconder para pessoas especializadas que vão nos ajudar. Não queira resolver, né? não queira resolver problemas grandes sozinhos. É péssimo, é muito difícil. E às vezes pode até conseguir, mas vai ser muito dolorido, demora mais. Eu falei para ele, eu preciso mesmo do antibiótico? Rapidinho. Aí ele falou assim, precisa. Eu falei, mas eu já melhorei sem antibiótico. Eu não estou com febre. Aí ele deu uma risadinha assim e falou assim, pode ser até que você vai melhorar, mas vai demorar uma semana. Com antibiótico, daqui uns 3 dias você está bom. Aí eu falei, dá um antibiótico aí. E é desgastante, gente. Não foi legal sair meia-noite de casa, ir no hospital, passar por tudo isso, voltar 4 horas,
Não foi. Mas assim, resolveu o problema, né? Resolveu a orientação, recebeu uma orientação para resolver um problema. Então, é isso que eu queria falar, que às vezes é desconfortável abrir a bagagem, expor essa bagagem, buscar ajuda, mas é o caminho. Não adianta a gente preservar uma reputação, alguma coisa hoje, e amanhã, né, a nossa casa não está construída sobre a rocha e ela vira desmoronar. O escândalo é muito maior, o problema é muito maior. Então, hoje o Senhor fala isso, né, que Deus, Ele quer nos transformar, e para isso a gente precisa se abrir e expor muitas vezes, e isso nem sempre é confortável. E até uma bagagem muito difícil e muito comum nos casamentos é a própria bagagem de fugir de conversas difíceis. É uma bagagem. Quem foge de conversas difíceis, homens que se calam, homens em silêncio, que tentam fugir, que mulher geralmente gosta de encarar mais. Geralmente, não é uma regra. Homem tende a silenciar e fugir. Tende. Mas, eu estou falando de nós, velho. Mas isso é um problema. Todo silêncio aponta uma fuga. Resolva, homem. Vai para cima, conversa, encara. Isso é de Deus, porque Deus quer te abençoar. Quer que o seu lar esteja acima da média. Lembra, como Saul, lá em cima e os ombros embaixo. Concluindo esse ponto, Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, esse texto é lindo. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vamos colocar essa palavra, em alguma fraqueza, em alguma transgressão, tá? Os que são espirituais devem, está escrito, podem ou devem? Devem restaurá-lo com espírito de mansidão. Então não pode ter voadora. Você quer ajudar seu marido? Conversa, segura. Não adianta gritar, acusar, levantar os defuntos, tudo. O homem não aguenta o fedor que fica na mesa. E vice-versa, né, no caso. E homem também, porque hoje tem muito homem que gosta também de desenterrar o defunto. Então assim, não adianta. Restaurar com uma mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. Gente, se Jesus está falando isso, se o Espírito Santo está direcionando Paulo a falar isso, para o povo de Gálatas, para o povo da galáxia, o povo, para os Gálatas, pensa, se não é para o nosso lar, é muito mais ainda. A gente tem que ter disposição para colocar na mesa, para quê? Para restaurar. Então coloca com mansidão, né? Mesmo o assunto que merece uma certa ira. Mas quanto mais mansidão, mais aceitação. Tá bom? Amém ou não? Porque no reino de Deus, gente, presta atenção, com muito carinho. Ou você restaura, ou você ignora o que pode mudar a sua vida. Ou você é um restaurador para avançar, ou você é um ignorador para recuar. Eu prefiro, e eu não sou o cara que ama as mesas difíceis, não. A Dani sabe, é ruim, é difícil, dá mal-estar. Eu não sou aquele cara mais aberto do mundo para conversas difíceis, mas eu tenho aprendido tê-las a cada dia mais, desde o início do nosso casamento. Uma vez eu fui feroz para a casa do meu pai, que a Dani tinha feito uma oração contrária para mim. Isso aqui na minha cabeça era uma bruxaria evangélica. Bruxaria evangélica. Eu estava devendo, véio, no início do casamento, cheio de dívida. E ela teve uma revelação clara que Deus queria resolver coisas na minha vida. E aí eu estava orando, Senhor, faz um milagre, não sei o quê, orando. Aí foi a vez dela orar, a gente orava junto todo dia. Foi a vez dela orar. E eu orando com fervor, quase chorando na presença de Deus, de desespero, né? Tipo, Deus, paga minhas dívidas. Aí ela começa a orar, Senhor, deixa essas dívidas até que a gente seja tratado. Mais ou menos, até que você seja tratado. Como que foi? Pode falar. Eu senti o Espírito Santo falando que não resolver, que poderia resolver, mas que não resolveria. Foi bem pior do que eu falei. Porque ele tinha algo para tratar. É verdade. Na sua vida. E tinha mesmo. Só que eu não tinha revelação naquele dia.
E eu fui levar isso pro meu pai, que eu fiquei com raiva dela, com ira dela. E eu fui falar com meu pai e tal. Aí meu pai todo manso falou assim para mim: filho, deixa ela ser usada por Deus. Entenderam? Amém? Não feche os olhos para o que Deus quer restaurar. Não se esconda atrás das bagagens, dê nome, coloque na mesa, avalie, faça planos, porque Deus vai dar graça para a gente e colocá-las na cruz. Pastora Daniele. Foi mal. Falou que eu falei mais do que deveria. Falei isso não, gente. Ela falou assim, acabou nosso tempo, amor. É porque eu estou olhando ali o reloginho, acho que está errado, viu, gente, esse relógio. Mas, olha, o próximo ponto aqui, gente, é estabeleça limites, né? Eu vou tentar ser bem breve. Mas nesse estabeleça limites, eu lembrei muito de uma situação, né, que aconteceu na nossa vida no início de casado. E eu lembro que eu vim por algumas situações de bagagem familiar. Eu tinha um hábito muito grande de falar um pouco mais alto para resolver os problemas, sabe, gente? Eu tinha um hábito de falar de vez em quando um pouco mais alto, foi isso que ela falou? E aí, gente, essa é a minha parte. Conserta. Vocês podem cortar o microfone dele? E aí, gente, o que acontece, né, é que por algumas situações, né, que com o meu pai ali, meu pai melhorou demais, gente. Meu pai é outra pessoa hoje, né, Deus está transformando ele a cada dia. Mas ele tinha uma forma de agir que me levava a uma reação muito ruim. Essa reação era achar que eu só seria ouvida se eu falasse mais alto, de uma forma mais enérgica. Se eu gritasse, traduzindo, né, gente? E aí eu lembro que a gente casou e naturalmente, né, aquela familiaridade, ela se, né, repercutia ali no nosso relacionamento, né? A bagagem vinha à tona, né? E aí eu lembro, como se fosse hoje o Mateus falando assim, desse jeito eu não escuto. Desse jeito eu não escuto, eu não entendo esse tom de voz, porque eu não fui acostumado com isso na minha casa, né? Não que a minha casa fosse perfeita, mas essa situação não existia, né? Então ele falava, olha, esse tom a gente não vai falar aqui. Então assim... Ela nunca gritou comigo no namoro, nem no noivado. Quando eu casei... Mentira, ele que estava apaixonado, ele não ouviu, gente. Tinha um filtro na vida. Pode ser. Eu era doido, né? Era louco, velho, ficava louco. Mas enfim, quando a gente casou, passou umas 3, 4 semanas no ápice da lua de mel, né? Aí ela começava a falar alto comigo, às vezes gritava comigo. Eu falava um trem, ela, que é isso? Eu ficava assustadaço. Porque eu nunca vi meu pai gritando comigo, nem minha mãe, e muito menos eles com eles. Só que ela tinha outra bagagem. Meu lar não era perfeito, não. É isso que eu só queria falar. Só que hoje, né, meu amor? Depois você fala como que é hoje. Então, gente, o que acontece? Eu lembro que ele falou assim, desse jeito eu não entendo. Então, nós vamos estabelecer um limite aqui, né? Saudável para o nosso casamento. E esse limite nós não vamos gritar um com o outro. A gente vai falar num tom correto aqui dentro de casa. E a gente não vai falar na hora da ira. E eu lembro que aquilo foi muito marcante, eu sempre conto isso, né, como um marco no nosso casamento mesmo, que a partir daquele momento ali, um limite saudável foi estabelecido. E a gente começou a entender que a gente deveria resolver conflitos de outras formas, conversando e não gritando e não falando coisas que depois a gente vai se arrepender. Você já falou coisa que você se arrependeu aí, gente, no seu casamento, no seu relacionamento? É horrível, né? Então, o que acontece? Quando a gente acaba falando esse tipo de coisa e não estabelece esses limites, a gente acaba se ferindo um ao outro. E isso não para nunca, né? Os anos vão passando e a gente coleciona feridas, porque um grita de cá, um grita de lá, a gente não sabe conversar de uma forma saudável, enfim. Então, esse estabeleça limites, ele está muito ligado a alguns tratos que o casal vai fazer. Por exemplo, lá em casa, né? A gente faz alguns tratos sobre esse ponto que eu já falei, né? Depois dessa conversa nossa, eu nunca mais falei alto com o Mateus. Mentira, gente, quase nunca mais. Nunca é demais, né, gente? Nunca mais é demais.
Mas hoje eu considero ela com excelente testemunho, meu amor. Obrigada. Raramente você grita comigo. E a maioria das vezes também eu dei algum motivo, mas a maioria das poucas vezes eu dei motivo. Mas assim, e outro trato, por exemplo, que a gente fez, não dormir separado em momentos que um estava muito chateado com o outro. E não ir para o sofá, ou ir para outra cama, para outro quarto, né? Então a gente tem um trato, a gente nunca, gente, 17 Dorme anos... até de calça jeans, mas na mesma cama. 17 anos de casado. Vou confessar para você que antes do Legendários eu dormi no outro quarto, mas porque ele estava muito gripado, eu não queria pegar, não adiantou nada. Eu peguei essa gripe de todo jeito. Mas aí foi em comum acordo e por um dia só, dois. Então, alguns tratos, né, que a gente faz. Não dormir em camas diferentes, não dormir brigado. A gente tenta sempre resolver, principalmente eu, tento sempre resolver antes da gente dormir, né, meu amor? Não vamos dormir, vamos resolver isso aqui pra gente não dar lugar pro diabo mesmo, né? Divórcio. Quantos casais, gente, dá um problema e começa a falar de divórcio? Não, por que você não divorcia? A gente já demorou. Eu sei que aqui não aconteceu isso nunca, ninguém aqui nunca falou essa palavra divórcio. Mas, gente, de todo coração, né? Nós precisamos realmente entender o quanto isso dá uma arma nas mãos de Satanás, né? Nas mãos do inimigo. O divórcio deveria ser uma palavra proibida num casamento saudável. Que é um perigo, uma palavra que o diabo gosta muito, entendeu? Então, assim, deveria ser proibido. Aquilo que Deus uniu, que ninguém separe. Se o próprio casal está declarando contra o que Deus uniu, então Deus não agrada disso. Às vezes pensa, mas não fala. Eu escrevi aqui, né? Todas as vezes que você deixa palavras de maldição saírem da sua boca, você deixa o inimigo encontrar pontos de apoio no seu relacionamento. Então, esse estabelecimento de limites, ele tem a ver com um casamento que vai se tornar saudável, né? O que a gente não vai falar, como a gente não vai lidar, né, numa discussão dentro de casa, o que a gente não vai fazer, a gente não vai dormir separado, a gente não vai dormir sem resolver, né? Não deixar o sol se pôr sobre a sua ira, como a Bíblia diz, né? Então, nós vamos resolver... Dá um exemplo. Porque é uma coisa que aconteceu na nossa casa. A gente teve que pôr um limite saudável na área financeira. Porque no primeiro ano, casa de ferreiro, espeto é de pau, né, Michele? Eu, contador formado na UFMG, mas no primeiro ano, parece que eu perdi o chão. Eu gastava o dobro do que eu e a Dani ganhava. E ela não sabia, esse é o ponto. São dois problemas. Um é a minha irresponsabilidade. O outro foi a minha falta de transparência com ela. E aí, quando nós quebramos, com 1 ano e meio de casado, há 16 anos atrás, eu quebrei, que eu falo assim, né? Eu cheguei num ponto que minhas dívidas eram quase impagáveis, humanamente falando. Mas eu não tinha dívidas vencidas. Porque como eu tinha o nome limpo e eu era da área, eu fazia umas maracutaia, abria conta num outro banco, pegava dinheiro do cheque especial de um, jogava para o outro, era uma loucura. Mas nunca tive o nome sujo, pelo menos isso. Mas assim, nunca deixei de pagar ninguém, mas eu estava devendo os bancos, né? E aí, aquilo a gente teve por um limite. E por muitos anos, eu e a Dani sentávamos, hoje não, hoje ela confia em mim plenamente nisso. Mas até ela recuperar essa confiança, por muitos anos, nós conversávamos 2, 3 vezes por mês sobre nossas finanças. Mostrava a minha planilha para ela. Olha, nós estamos ganhando tanto, gastamos tanto, nós precisamos economizar nisso, tal. Até poucos anos atrás, né, a gente fazia isso. Agora paramos. Mas foi o quê? Limite saudável. Nós colocamos um limite. A partir de agora, compras assim, eu tenho que falar com você e você comigo. A gente tem que fazer essas compras em comum acordo. Entendeu? Então a gente foi colocando um limite para a gente ter uma vida financeira saudável. Só uma coisa, um testemunho, rapidinho. Eu não vou falar mais. Então, gente, são limites. Quais limites você hoje tem que estabelecer no seu casamento, né? No seu relacionamento? É isso que o Mateus falou na área financeira? É alguma coisa que você vai ter que colocar como uma coisa radical, né? É nas palavras. A Bíblia fala que a nossa língua, olha esse texto, gente, Tiago 3, 5 e 6. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Muito forte, né, esse texto. Mas fala do poder da língua. Então, talvez
hoje é dia de você, né, aproveitando a semana do Dia dos Namorados aí, como o Mateus disse, senta num jantar com a sua esposa, com o seu marido, com o coração aberto, né, gente, com o coração disposto a ouvir, a abrir essas bagagens, a ajustar e estabeleça limites no seu relacionamento, né, estabeleça limites da fala, limites quando tem um momento difícil de discussão, alguma crise. Então, assim, um casamento saudável, ele é composto por pessoas saudáveis. Um casamento saudável é composto por pessoas saudáveis. Às vezes é muito mais fácil a gente enxergar, né, um cisco no olho do outro, do que uma viga no nosso olho. Mas hoje a proposta aqui é que a gente possa olhar para nós, né? Possa olhar para a nossa vida. Poxa, aonde eu preciso ajustar, aonde eu preciso de melhorar, aonde eu preciso, né, de me comprometer com esses pontos que nós estamos falando aqui. Né? Então, as bagagens existem, gente. Eu sou capaz assim, de garantir que aqui 100% dos relacionamentos tem muitas bagagens, muitas ou algumas, né, talvez poucas, mas bagagens para resolver, né, para abrir essas bagagens, para expor essas bagagens à luz da palavra de Deus. Alguns casais não vão ter condições de resolver isso sozinhos. Você pode procurar uma pessoa que é um modelo para você, que é uma inspiração, um líder, um casal que você vê que já se consolidou, que tem frutos, buscar ajuda. Mas, de fato, o pior a se fazer é como aconteceu com Saul, né? É se esconder, é colocar ali a poeira para debaixo do tapete, é esconder as malas debaixo da cama, é guardar esses fardos, essas familiaridades e simplesmente fingir que não tem nada acontecendo. Queridos, não finjam que não tem nada acontecendo no seu casamento. Não finja que não tem nada acontecendo, sabe, no seu casamento, talvez na vida dos seus filhos. Por mais difícil que seja a batalha, escolha lutá-la, porque com certeza o Senhor vai te honrar. O Senhor vai honrar sua transparência, o Senhor vai honrar o seu desejo de avançar, o seu desejo de crescer, e assim Ele vai construir um novo nível do seu relacionamento. Eu creio que o Senhor nos trouxe aqui para dar um novo nível no nosso casamento, no nosso relacionamento. Acabamos de sair de um programa tão maravilhoso, né, que é o Legendários, contra fatos, não há argumentos, né, gente? Os frutos que o Legendários tem produzido na vida de homens, na vida de famílias, é algo sobrenatural. Então, logo caímos aí na semana do Dia dos Namorados, estamos aqui nesse Terça Casais, estamos sendo expostos à verdade da palavra de Deus. Por que o Senhor nos trouxe aqui? Por que o Senhor nos trouxe para falar tudo isso aos nossos corações? Porque Ele deseja hoje tornar esse tema importante no seu coração e na sua casa, não para gerar conflitos, mas para gerar resoluções. Ele quer gerar resoluções para que as nossas famílias sejam famílias verdadeiramente saudáveis. Deus não quer, sabe, que altos e baixos na sua história, na sua vida, não. Ele quer que nossos casamentos sejam saudáveis, né? A gente tinha um outro ponto também, só passando aqui, pode passar, Dani, por favor, que é: decida perdoar, perdoe e cresça, perdoe e seja curado. Talvez hoje você está numa posição aqui de precisar perdoar, né? Perdoar o seu cônjuge, perdoar alguma situação do passado que alguém te fez, porque algumas dessas bagagens têm a ver com os nossos cônjuges, mas outras têm a ver com o passado, com pais, com pessoas que nos feriram, né? E eu queria deixar isso também para nós. Decida perdoar nessa noite, decida perdoar às vezes o seu cônjuge por coisas repetidamente que ele falhou, né? Mas não trazer aquilo à tona, mas o processo de cura passa pelo perdão. O processo de cura, ele passa, né, por essa decisão de perdoar. Perdoar não é um sentimento. Perdoar é uma decisão. Perdoe e cresça. Perdoe e seja curado. Amém? Só falar um minuto mesmo. Desculpa, eu prometi que não ia falar. Você me permite? Não, mas o perdão, gente, tem só uma coisa. Perdão é uma coisa que eu aprendi isso, assim, tenho aprendido, né? Mas o perdão no casamento é o seguinte: o casal briga e está sempre esperando o outro ser o primeiro a pedir perdão. É ou não é? Em geral é assim. Na maioria dos casamentos, geralmente tem um mais quebrantado, que é o primeiro, na maioria das vezes, que aproxima. Então, um se feriu com o outro, aí está esperando o outro pedir perdão. Ele tem que ser o primeiro. Mas deixa eu te falar. O Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou, ela diz assim: perdoa as nossas dívidas. Tem uma outra versão que fala: perdoa as nossas ofensas, para que nós possamos perdoar a quem... Não, desculpa.
assim como nós perdoamos os nossos devedores, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E lá naquela cruz, deixa eu só ler um texto aqui que eu separei aqui. Lá na cruz, Jesus, cadê? Onde está? Deixa eu achar aqui. Olha só. Efésios 4:31. Efésios 4:31 e 32. Diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Tem uma versão na linguagem de hoje que fala assim: assim como Cristo os perdoou primeiro. Sabe o que acontece? Nunca pense em ser o segundo, porque o primeiro foi Jesus. Jesus já foi o primeiro. Não sei se você entendeu. Quando você precisa pedir perdão, não fique esperando o outro ser o primeiro. Sabe, pede graça a Deus, pede força a Deus, seja o primeiro. Se for assim, se todo mundo pensar assim, rapidinho nas brigas tem perdão. Rapidinho nas discussões tem perdão. Porque o primeiro já foi. Ninguém é primeiro no casamento. O primeiro foi Jesus. O primeiro que já nos perdoou. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. Então hoje, se esse ponto fala forte no seu coração, decida perdoar, né? E por fim, às vezes você chega e pensa assim: tudo bem, eu cheguei nesse ponto aqui, mas eu preciso recomeçar muitas coisas no meu casamento, no meu relacionamento. Por onde eu devo começar, né? Por onde eu devo começar? E a resposta, querido, de todo coração é: comece com Jesus, né? Recomece com Jesus. Recomece levando as suas bagagens aos pés da cruz, né? O Mateus vai levar ali as nossas bagagens aos pés da cruz. E às vezes a gente fica assim: como é que eu vou fazer para superar isso? Como eu vou fazer para apagar essa situação na minha vida? Como é que eu vou me desfazer desse trauma? Como é que eu vou me desfazer dessas marcas profundas que foram geradas no meu relacionamento, né? Dessa depressão, dessa situação. E hoje o Espírito Santo, ele fala conosco, né? Comece pela cruz. Comece colocando Jesus, sabe, no centro do seu relacionamento. Quando a gente não sabe o que fazer, gente, está decidido. Nós precisamos entregar para o Senhor. Eu estava pregando no domingo, né, sobre termos paz. E um dos pontos do que eu disse foi o seguinte: às vezes a gente se esforça tanto na força dos nossos argumentos para mudar o nosso cônjuge, para mudar outra pessoa. Mas quando nós nos dedicamos à oração, quando nós nos lançamos aos pés de Jesus, né, de duas uma: ou Ele muda a pessoa por nós, ou Ele muda o nosso coração, né? Então, quando a gente não sabe o que fazer, o primeiro passo que a gente deve fazer é se lançar em Jesus. Falar: Senhor, eu não sei como reconstruir isso, eu quero ter um casamento que é referência. Talvez você é solteiro e você pense assim: eu quero me casar e ter um casamento abençoado, né? Os meus pais não foram esse exemplo para mim. Eu tive pais que se separaram, tive familiares que não mantiveram um casamento por muito tempo. Mas eu quero que a minha vida seja diferente. Eu quero construir um futuro diferente. O grande segredo é levar o nosso relacionamento aos pés da cruz. Queria que você ficasse de pé no seu lugar. Você desse a mão aí para o seu cônjuge, para o seu noivo, né, para sua esposa. Se você não tem ainda um noivo, um marido, uma esposa, ora aí. Igual a gente começou aqui, né? A tampa da panela está perdida, mas um dia você acha, gente. Eu já vi cada um encontrar tampa para sua panela, que eu vou te contar. E o Senhor faz, né? Às vezes você está aqui, sua esposa não pôde estar, não tem problema nenhum. Você vai interceder por ele também. Amém? Glória a Deus porque você está aqui. Isso é muito importante. Amém? Quem está sendo abençoado aí? Quem está disposto a entregar quem está disposto a abrir as bagagens, quem está disposto a colocar o nome nas coisas que precisam ser deixadas, não é? Quem está disposto a liberar perdão, porque o Senhor é que impulsiona a gente.
Sabe, casamento sem Jesus é um perigo, mas casamento com Jesus, meu irmão, a gente é um cordão de 3 dobras. Um cordão de 3 dobras não pode ser rompido facilmente. Não pode. Não é que é impossível não, mas é muito mais difícil, porque tem a terceira pessoa, aquele que ama, aquele que criou e aquele que cuida do que ele criou. Foi Deus que criou esse negócio maravilhoso chamado casamento, né? Foi Deus que criou. Então tudo que Deus criou, tudo que veio na terra sob a palavra de Deus, ele tem compromisso. Ele tem compromisso. Deus tem compromisso de abençoar o seu casamento, sua casa. Amém? Aproveite essa semana, bota a bagagem para fora, deixa Deus fazer, vai ser maravilhoso. Vamos orar. A Dani vai orar para nós. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esse dia. Nós não temos a menor dúvida, Pai, que o Senhor ama casamentos, que o Senhor ama, Deus, uniões que vão se transformar em grandes modelos, ó Pai, para muitas pessoas, para muitas famílias. Nós vemos, Pai, o inimigo tentando roubar, Deus, o que é mais poderoso, Deus, na nossa sociedade, que é, Deus, destruir as bases familiares, que é destruir, Senhor, muitas vezes relacionamentos, casamentos. Mas, Senhor, nós militamos, ó Pai, pela Tua causa nessa noite, Pai. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, que, Senhor, casamentos serão fortalecidos, que Deus, solteiros aqui que ainda não se casaram, constituirão famílias, e terão famílias que são modelo, famílias abençoadas, famílias que construirão uma nova história, Senhor, que não estarão, Senhor, simplesmente replicando, Senhor, maldições familiares do passado, mas que construirão as suas vidas, o seu futuro, com base numa nova história escrita pelo dedo de Deus. Pai, eu quero declarar sobre casamentos aqui, a graça e a unção do Senhor, que o Senhor possa dar, Deus, graça aos corações, que, Senhor, perdão seja liberado, que haja uma graça de humildade, que, Senhor, nos casamentos aqui não haja uma competição, mas que, Senhor, a única competição válida, Senhor, é quem será o primeiro a perdoar, é quem será o primeiro a ser humilde, quem será o primeiro, Senhor, a dar o primeiro passo e ajudar o outro a se desfazer das suas bagagens. Senhor, que possamos ser expostos ao Senhor, como, Deus, esse último ponto diz, que possamos nos lançar à cruz de Cristo, que possamos nos lançar aos seus pés para ter uma vida de verdade, Senhor. Não queremos viver de máscaras, não queremos, Deus, passar tanta maquiagem para disfarçar aquilo que precisa ser tratado. Queremos as nossas famílias construídas sobre a rocha, queremos os nossos casamentos construídos sobre a rocha que é o Senhor. Que tudo, Senhor, que não está bonito, tudo que não está conforme a Tua palavra, que possa ser, Pai, transformado. Eu declaro sobre a vida de cada casal aqui, de cada pessoa aqui, uma graça especial, Senhor, nessa semana, uma graça especial para ter conversas importantes, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nós declaramos aqui, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, cura, Senhor, de depressão, cura, Senhor, de doenças na alma, Senhor. Em nome de Jesus, que uma nova temporada venha sobre famílias aqui, que uma nova temporada, que aqueles, ó Pai, que têm tomado uma decisão de caminhar com o Senhor, o Espírito Santo coloca no meu coração que alguns estão aqui porque tomaram uma decisão. Eu preciso caminhar com o Senhor, eu preciso caminhar com o Senhor. Você lutou muitas vezes com as suas próprias forças, você se esforçou para dar certo, e o Senhor te diz agora, não é pela tua força, se lança em mim, se lança com o cabeça que é Cristo, se envolva com o corpo que é a sua igreja, envolva a tua família com aquilo que vai gerar frutos poderosos, e o Senhor vai tornar o fardo leve. Você não vai entender o que está acontecendo, você não vai entender, mas as coisas vão começar a ficar mais leves, as coisas vão começar a fluir, cura vai começar a vir sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua família. Senhor, nós cancelamos, ó Pai, toda a influência de Satanás sobre famílias aqui. Temos muitas famílias aqui representadas, ó Pai, e declaramos, ó Pai, a unção, a graça, a bênção do Senhor, ó Pai, sobre famílias aqui, Senhor, que cura venha sobre os nossos lares, que o bálsamo do Senhor venha curando, Senhor, aquilo que precisa ser curado, venha restaurar aquilo que
precisa ser restaurado em vidas de homens, de mulheres, de famílias aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que dessa casa, Senhor, desse local aqui, saiam famílias que serão bálsamo de cura para outras famílias. Aonde doeu a sua ferida, querido, querida, famílias aqui, essa mesma dor vai ser usada para fazer um antídoto, para que muitas famílias sejam curadas e transformadas para a glória de Deus. Que possamos focar, Senhor, em ser parecidos com o Senhor, atrair a Tua presença para os nossos lares, e através disso, Senhor, todo o resto será fluido, será poderoso sobre as nossas casas. Assim nós declaramos, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe poderosamente. Senta só um minutinho, pastor.